Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Scala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Nesse encontro de hoje nós falaremos da terceira epístola universal de João. É um texto curto, mas eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante. Lembrando que aqui não é um estudo aprofundado, é uma breve introdução e ressaltamos alguns aspectos teológicos contidos nesta carta. Bom, primeiramente eu quero dizer que essa terceira epístola de João, ela foi escrita dentro do mesmo contexto que a primeira e que a segunda epístola também de João. Foi escrito no final do primeiro século, entre os anos 85 e 95 depois de Cristo. Nesta terceira epístola, ele vai falar sobre o proceder do verdadeiro cristão. Como o verdadeiro cristão deve proceder. E nós temos alguns nomes aqui que recebem destaque. Apesar de ser um textinho bem curto, nós temos 3 personagens que nós podemos compreender a maneira que o cristão verdadeiro deve proceder, sobretudo como proceder com os missionários, com aqueles que são os enviados do próprio Cristo para realizarem uma determinada missão. Bom, já que é um texto curto, vale a pena realizar a leitura de todo ele, assim nós vamos comentando um pouco mais acerca do texto. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura. Versículo 1 diz assim: o presbítero ao amado Gaio. João se apresenta aqui como o presbítero, ou bispo, ou o mais experiente, o ancião, para Gaio, a quem na verdade eu amo. Percebe que João coloca aqui a importância de Gaio e como ele amava esse Gaio, que era um líder da igreja. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O desejo de João é que ele fosse abençoado, próspero, bem-sucedido em todas as coisas. Aqui é uma expressão muito utilizada, sobretudo naquela época, como se você dissesse para alguém: quero que você faça uma boa viagem e que dê tudo certo. Seria mais ou menos isso que João estava dizendo a esse Gaio. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificar a tua verdade. Como tu andas na verdade, como você anda conforme a verdade, conforme a palavra. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Eu tenho prazer, eu me sinto orgulhoso de saber que aqueles que eu discipulei, os meus filhos na fé, eles andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Aqui percebe que ele coloca, aqui é o versículo principal, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Aqui João mostra, que realmente o proceder deve ser fiel para, ele coloca aqui, para os irmãos, para os domésticos na fé e também para com os estranhos. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, do teu amor, aos quais se conduzem como é digno, para com Deus bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Então ele fala aqui sobre o missionário, que ele vai para realizar a obra, e aqui ele coloca que não receberam ajuda dos gentios. Talvez se recebessem ajuda dos gentios, essa ajuda fornecida poderia depois ser mal interpretada. Então João está dizendo o quê? Olha, pelo seu nome saíram, nada, eles receberam nada dos gentios. A ajuda, ela deve ser a ajuda dos irmãos da fé, segundo a palavra aqui de João. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, o João está dizendo, olha, lá na epístola, na segunda epístola, ele fala sobre o ajudar obreiros que não levam a verdade, que isso não pode, não é certo. Aqui ele fala o contrário, que nós devemos cooperar, nós devemos ajudar aqueles que fazem o ensino da palavra verdadeira. Então nós não devemos cooperar com um falso, mentiroso, mas nós devemos cooperar com aqueles que levam a verdade. Tá certo? Essa é a primeira parte do texto.
Agora ele vai citar um segundo nome. No primeiro momento ele citou Gaio, elogiando a postura de Gaio, e agora ele vai citar um outro nome chamado Diótrefes. Tem escrito à igreja, mas Diófretes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então percebe que ele cita aqui esse Diótrefes. Ele quer ser o principal, primado, quer ter a última palavra, quer ser o reconhecido por todos, mas não recebe, aqui ele fala, não nos recebe, não recebe aqueles que eu envio, não acolhe, não faz uma hospitalidade. Então João está criticando. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele está falando mal de nós. Ele tem proferido palavras maliciosas. E, não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então esse Diótrefes estava causando muitos problemas. Primeiro, não acolhia os missionários que João enviava, os obreiros que João estava enviando. 2, falava palavras mentirosas, maliciosas contra João e aqueles que estavam indo enviados por João. E em terceiro lugar, ele queria excluir os membros da igreja que acolhessem aqueles que João tinha enviado. Percebe o problema que João está tratando aqui nesta epístola. Depois do versículo 11: amado, não sigas o mal, mas o bem, faça o bem. Quem faz bem é de Deus. Quem ajuda, quem faz o bem, quem colabora, quem prega a verdade, esse é de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus, nunca teve encontro com Deus, nunca foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. 12. Todos dão testemunho de Demétrio. Aparece o terceiro nome agora. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. A vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então ele está falando aqui de um Demétrio que dava um bom testemunho e que fazia o bem para os missionários que João estava enviando. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Eu não quero simplesmente pôr em palavras, né? Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. O desejo de João de estar pessoalmente com ele e falar pessoalmente essas palavras, não apenas por papel, né? Não apenas com tinta e pena, conforme ele escreve. Pai seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Eu quero deixar claro aqui com esta terceira epístola de João, ela é curta, mas ela traz esses ensinamentos para cada um de nós. A maneira que nós devemos acolher aqueles que pregam a verdade. A igreja verdadeira de Cristo que leva a palavra da verdade. Não é fácil fazer a obra, porque fazer a obra vai existir um custo financeiro, vai existir uma demanda de tempo, vai exigir uma mão de obra. E não é fácil. E João está mostrando aqui como é importante acolhermos a obra e ajudarmos para que a obra de Deus permaneça. A obra, ela é de Deus. Deus, ele é o provedor da obra, mas cabe a nós, cada um de nós, mantermos a obra e realizarmos aquilo que está ao nosso alcance para que a obra de Deus permaneça existindo e acontecendo. Tá certo? Então aqui é um ensinamento muito especial para nós, muito voltado à ética cristã, à postura cristã, é um chamado pastoral, e eu tenho certeza que ler esta carta e se aprofundar no estudo dela certamente vai nos trazer um grande amadurecimento e crescimento espiritual na presença de Deus, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, Vale de Bênção, Luciano Scala, ative as notificações e assim que nós postarmos alguma novidade, você recebe em primeira mão. Até o próximo encontro e que Deus te abençoe.